Shalom, a paz. Eu vou falar agora para você que está me ouvindo sobre as Sagradas Escrituras. E eu vou falar de alianças. Alianças que o nosso Criador, nosso Pai Celestial fez e que deixou escrito nas Escrituras. Alianças que ele fez com Moshe, que é Moisés. Alianças que ele fez com nosso pai Abraão, nosso pai na fé, Abraham, em hebraico. Vamos ver agora em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 1. Está escrito assim: E chamou Moshe, que é Moisés, a todo Israel, e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que eu hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. O Jeová nosso Elohim fez conosco aliança em Horebe. Não com os nossos pais fez o Jeová esta aliança, mas conosco, todos os que hoje estão aqui vivos. Então Moshe estava falando para Israel que aquela aliança que estava sendo feita em Horebe estava sendo feita com eles ali, que estava ali vivo, não com os nossos pais. Ele estava falando. Quem lê as Sagradas Escrituras entende que quando o povo do nosso Pai Celestial, aquele povo escolhido, quando eles falavam nossos pais, eles estavam falando de Abraão, Isaque e Jacó. Eram os nossos pais. Então ele estava falando que não era com eles que tinha feito aquela aliança. Era com eles ali, estava vivo. Agora vamos ver dessas duas alianças que está escrito em Brit Hadashah, que é aliança renovada. Vamos ver em Gálatas. Em Gálatas está escrito aqui no capítulo 4 e no versículo 22. Está escrito assim: porque está escrito que Abraão, que é Abraão, teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que é Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que não tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim também agora. Mas, que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos da escrava, mas não
mas da livre. Nós não somos filhos da escrava, mas da livre. Então, o que Paulo estava falando aqui? Que nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Aqui está falando assim, que as escrituras está escrito, quando nosso pai Abraão, ele teve aquele filho que era da escrava, Sara, ela estava, Agar, ela estava dando risada de Sara, né? E Sara, eu sei que Sara pediu para que Abraão lançasse fora aquela escrava, mandasse embora. Então, aqui está escrito dessa parte aí, que Sara mandou que Abraão mandasse a escrava embora. Então, está escrito assim, e aqui está falando que de forma alguma a escrava ia herdar junto com a da promessa, que era da livre. Então, aqui está escrito que ela não ia herdar junto, né? Não significa que ela não vai herdar. Eu acredito assim, né? Que ela não ia herdar junto. Então, aqui Paulo está falando assim, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre, nós somos filhos da Yerushalai, que é lá de cima. Porque aqui está escrito que a Yerushalai, que é daqui de baixo, ela corresponde à escrava. A Jerusalém, que é aqui de baixo, elas são escravas com seus filhos até hoje. Aqui está escrito, né? Então ela corresponde a essa aliança que foi feita no Monte Sinai. Então ela, assim, aqui está escrito assim, que assim como a escrava perseguia os filhos da livre, que eram os filhos do Espírito, até hoje. Ela persegue aqueles que é do Espírito. Nós estamos vivendo no ministério do Espírito. E eu te faço a pergunta: você é filho da escrava ou você é filho da livre? Você é filho da promessa? Porque se você acredita nessa promessa que foi feita ao nosso pai Abraão, porque Isaac, ele fez uma promessa que lhe daria um filho. Isaac era filho da promessa. Isaac ele representava o nosso Salvador, o Messias. Ele já representava o nosso Yeshua. Yeshua já veio, ele é o Messias. Antes de Yeshua vir, o Emmanuel vir, que significa ele vir conosco, antes dele vir, aqueles que acreditavam que o Messias ia vir, porque o anjo da sarça já era ele. Então, todos que acreditavam até antes de Yeshua vir no mundo, sacrificar por nós, para nos dar vida eterna, antes disso, quem acreditasse já era filho da promessa. E quem não acreditasse era filho da escrava. Então, você é filho da promessa ou você é filho da escrava? Porque nós cremos que o Messias já veio. Eu creio que o Messias já veio, porque está escrito que o verdadeiro profeta, para nós identificar um verdadeiro profeta, é quando ele fala e se cumpre. Porque quando ele não fala, quando ele fala e não se cumpre, ele não é um verdadeiro profeta. Mas o nosso Yeshua, ele veio e ele deixou escrito que as pessoas ia acontecer, as ondas do mar, as pessoas iam ficar arrasado, as pessoas iam ficar com as ondas do mar. Então, nos nossos dias já estamos vendo acontecer, está escrito lá em Lucas, no capítulo 21, está escrito sobre essas ondas do mar, e nós estamos vivenciando essas ondas do mar, nós estamos vivendo nos nossos dias
essas ondas do mar que aconteceu, o povo está tudo arrasado com essas ondas do mar. Então ele é um verdadeiro profeta, porque o nosso Salvador, ele era um profeta também. Então está acontecendo. Então ele já veio, ele falou que ele era o Messias. Ele disse que ele era o Messias. Então, Yeshua é o Messias. Então, se você aceitar Yeshua como teu Salvador, você também vai ser filho da promessa, filho do nosso pai Abraão, da Jerusalém, que é lá de cima, não a Jerusalém que é daqui de baixo, que é escrava com seus filhos até hoje. E por que está escrito para que nós oramos para Jerusalém? Por que isso está escrito? Eu acredito que é por causa disso. Ela é escrava com seus filhos até hoje. Então nós temos que saber. Eu acredito, nós somos filho da livre, da Jerusalém, que é lá de cima, filhos da promessa. Então quem é filho da promessa é filho da livre e não da escrava. Se você ainda não tem ainda Yeshua como seu Salvador, aceite Ele hoje. Pede perdão pelos seus pecados, porque é pela misericórdia que nós somos salvos, porque por mais que nós tentamos ganhar a nossa salvação, nós não conseguimos. Nós não conseguimos ser justos diante do nosso Elohim. Pelas nossas atitudes, pelas nossas obediências, nós não conseguimos. Mas quando nós arrependemos dos nossos pecados, quando nós vemos que nós somos pecadores, humilhamos na presença dele, arrependemos de todo o nosso coração, ele nos perdoa. E nós somos salvos. Ele nos deu a vida eterna. Ele já sacrificou por nós. Ele já derramou seu sangue para nos dar a vida eterna, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Ele já levou. Se você crê nisso, fecha seus olhos, põe a mão no seu coração, leva o seu pensamento ao nosso Pai eterno. E peça perdão para Ele se você se considera um pecador, porque é essa atitude que Ele quer, a sua humildade. Ele te perdoa e Ele te faz livre. Que Elohim te abençoe, em nome de Yeshua. Leitra Utri. Tchau.